Pessoal, bom dia, tudo bem? Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus ele é majestoso, Deus ele é poderoso. Felizes são aqueles que creem, que não viram, mas crerem. Crê pela palavra, crê pela fé no Senhor Jesus. Eu venho tido umas experiências muito maravilhosas, muito profundas em Deus. Nessas semanas, essa semana agora, semana passada foi repleta de experiências, de revelações poderosas na palavra de Deus, que eu comecei a aplicar na minha vida e vem surtindo efeitos poderosos para a glória do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar isso com vocês aí que estão ouvindo, possa receber essa palavra que vai mudar de uma forma extraordinária a sua vida. Pode ter certeza, tenha paciência de me escutar 1 minuto e você vai ver, e aplicando na sua vida você vai ver uma diferença enorme, pode ter certeza disso. Eu comecei um propósito com a minha esposa de melhora, crescimento no nosso casamento. E nós aplicamos a seguinte fórmula bíblica: todos os dias nós nos arrependermos pelos nossos pecados e pedir perdão um pelo outro, um para o outro, para Deus e para o outro. Então a gente se ajoelha na frente um do outro e começa a pedir perdão. Oh, me perdoe, eu falei assim, eu falei assado com você, eu fui um pouco arrogante naquele momento. E a gente começa a declarar as coisas que fizemos, que de alguma forma nós entendemos como pecado, afrontamos um ao outro. Então nós começamos a nos arrepender para Deus primeiro, e depois a gente confessa o pecado um para o outro. Esse sistema eu aprendi através de um homem de Deus, a qual Deus trouxe uma revelação poderosa ao coração dele, que ele tinha um pecado, ele tinha um desejo pelo episcopato, ele tinha um desejo de crescer espiritualmente, mas ele tinha pecados ocultos, e o pecado dele era um pecado de pornografia, o pecado sexual, certo? Ele tinha um problema terrível nessa área. Isso impediu o crescimento dele. Então chegou um homem de Deus para ele e orou por ele e pediu para que ele confessasse seus pecados para ele. Ele confessou, e o homem de Deus declarou cura sobre ele, declarou transformação sobre a vida dele, e ele confessou o seu pecado. Ele disse que passou mais ou menos 3 a 4 meses sem ter problemas em relação àquele pecado. Ele venceu aquele pecado durante 3 meses, 4 meses ele ficou imune àquele pecado. E ele pensou: poxa vida, se eu orei e confessei meus pecados para aquele varão, para aquele homem de Deus, e eu fiquei imune 4 meses, se eu orar e confessar meus pecados para ele toda semana, uma vez por semana, nunca mais eu vou ter problema com pecado sexual, prostituição, com pornografia. E ele utilizou essa técnica. Toda semana ele se encontrava com esse homem de Deus, que era um líder espiritual, que ele pegou um homem de Deus, um homem, logicamente que você vai escolher uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, né? Para não sair espalhando os seus pecados, os seus problemas que você tem. E ele aplicou isso durante meses. Consequência disso, ele venceu o pecado, ele cresceu no ministério, ele cresceu espiritualmente, ele venceu outras áreas de sua vida que estava bloqueado por causa desse pecado, que influenciava outras áreas, e foi algo extraordinário, algo tremendo. A Bíblia diz: confessai seus pecados uns para os outros. Por que Deus, Jesus, pela sua sabiência, o seu grande poder de compreensão, de entender e de muito mais além do que qualquer ser humano na Terra, ele falaria isso? Existe um porquê, existe um propósito. Por que não confessarmos somente para Deus? Porque quando você confessa para Deus, você recebe perdão. Quando você confessa para um outro ser humano, para uma pessoa de Deus, para uma pessoa espiritual, essa pessoa ora por você, você obtém cura emocional,
tá? Cura psicológica, você acaba sendo renovado, restaurado, transformado. Então nós precisamos uns dos outros. E eu apliquei isso na minha vida, eu venho aplicando isso com a minha esposa. Eu tenho todos nós temos falhas, temos imperfeições, debilidades em alguma área. Ninguém é perfeito. Aquele que se diz que é perfeito é o mais mentiroso, o mais hipócrita de todos os homens. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos onde 80%, 75%, 80% dos pastores, eles têm problema com pornografia. De alguma forma já caíram em pecado de pornografia através da internet. Então, gente, é hipocrisia. E isso é um problema gravíssimo. A gente vê, por exemplo, o caso da pastora, né? E o pastor Felipe, esqueci o nome da pastora agora, é até bom nem falar. O nome dela não vem ao caso, citar pessoas, nome de pessoas. A gente vê um problema que se tornou uma proporção nacional, né? Mundial, porque ela é uma pregadora internacional, um ministério internacional. Por que tudo isso aconteceu? Não interessa de saber agora que fulano é culpado, ciclano é culpado, não interessa. Nós temos que ir ao centro do problema. Qual é o centro do problema? Qual é a raiz do problema? Eu vou te falar qual é a raiz do problema. São pequenas raposinhas, pecadinhos, certo? Que vai entrando e minando a nossa mente, a nossa vida, desejos que vão minando o nosso coração, o nosso ser, e a gente não tem coragem de confessar para ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos pregadores, nós somos homens de Deus há 10, 15 anos, pastores, ministros, e não tem a coragem de sair de cima do salto, né? Da soberba, do orgulho, da prepotência, não pensar que é um super santo, um super crente, um superman, e não tem a coragem, a simplicidade, a humildade de confessar o seu pecado. Então, se tivesse confessado os seus desejos que estavam ainda surgindo no seu coração para um amigo, para um líder espiritual, já estaria sendo tratado. E se houve uma queda lá atrás, confessasse também, para que possa ser tratado por Deus e pelos homens, para que haja cura. Porque a vontade de Deus Deus, ele é amor, Deus é bondade. Deus é bondade, irmãos. Ele só quer fazer o bem pra gente. Deus não castiga ninguém. Deus é bom, ponto final. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, quando nós cremos em Deus, amamos a Deus, a Bíblia diz que coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então, eu creio demais na bondade de Deus e creio que tudo que Deus faz é para transformar, é para abençoar, é para nos enriquecer. É isso assim que eu creio. Então eu deixo essa mensagem aí pro seu coração. Irmão, não se esconde, não coloca uma capa não de crente, de super crente, sabe? Não fica fingindo uma coisa que você não é, tá com problema, em nome de Jesus, vai aos pés do Senhor Jesus, vai a um líder, a uma mulher, um homem de Deus. Se você for homem, procure um homem. Se você for mulher, procure uma mulher. De preferência, claro, de preferência, com certeza. Mas confesse. Olha, eu venho alcançado, eu tinha problemas, pequenos pecados, não tem pequeno pecado não, nem grande pecado não. Vou logo falar, rasgar mesmo, não tem problema não. Eu estava com problemas a qual o inimigo está colocando pensamentos indecorosos na minha mente. E toda vez que acontece isso, eu chego para minha esposa e eu falo: amor, está acontecendo isso e isso na minha vida. Eu estou com pensamentos assim, que não são de Deus, eu preciso que você ore por mim. Quando eu confesso, automaticamente eu já sou curado. Ela não precisa nem orar por mim, nem me abençoar. É só o confessar, automaticamente. E amados, faz meses que eu estou vencendo esse pecado. Meses que eu estou vencendo, que ele não me assombra, eu não tenho mais medo dele, ele não tem mais poder sobre mim, eu tenho poder pelo Espírito Santo sobre ele, através dessa revelação. Isso aqui vai curar ministérios, vai curar igrejas,
vai curar famílias, vai restaurar e levantar famílias. Você que está no pecado de adultério, de prostituição, seja qual for o seu pecado, você já destruiu o seu casamento, já está destruído. O que você tem que fazer agora? É se reconciliar com Deus, é confessar seu pecado para o seu líder espiritual ou para um amigo espiritual, porque às vezes a gente vai confessar para a liderança da igreja e em vez da gente receber cura, receber amor, nós vamos ser criticados, porque a igreja não sabe trabalhar, não tem essa visão, né, de tratamento, de abraçar, de amar, de acarinhar. Então é perigoso, até mesmo você tem que pedir a Deus direção para quem você vai querer que seja seu pai espiritual, seu líder espiritual, seu mentor espiritual. Às vezes não vai ser nem seu pastor, às vezes ele não tem nem tempo para ser, ele não tem tempo para cuidar de você, nessa assim de se encontrar, mas procure um amigo na igreja, uma pessoa que você vê que tem uma vida santa, que tem uma família equilibrada, que você vê que é uma pessoa de confiança. Chega até essa pessoa e fala: meu amigo, poxa, eu estou precisando aqui confessar, preciso de oração, por favor me ajuda. Irmão, você vai ser poderosamente curado. Se você é um líder da igreja, uma autoridade na igreja, aí você é obrigado mesmo a confessar para o seu pastor, para a sua liderança, porque aí você vai ter que dar um tempo das suas coisinhas, né, que você tem na sua igreja e ser um pouquinho tratado por Deus. Mas lá na frente você vai agradecer a Deus, você vai agradecer a sua liderança por estar sendo tratado, porque se você não tratar isso agora, não entender que isso é uma questão de vida ou morte, lá na frente você pode morrer. E a queda é grande. Quanto mais Deus foi e revelou o pecado de Davi para toda a nação de Israel. Agora o Felipe, a sua ex-esposa, sua esposa, ainda é esposa, não sei, foi revelada para o Brasil todo e para notícias internacionais. Todo mundo no mundo sabe. Por quê? Porque lá atrás não houve reconciliação, lá atrás não houve perdão, lá atrás não houve tratamento, não confessou o seu pecado lá no comecinho. E aí aconteceu que virou uma bola de neve. Então não deixe isso acontecer na sua vida. Já falei demais, eu queria gravar um vídeo de 3 minutos, mas eu acredito que de alguma forma isso aqui vai abençoar a sua vida. Poxa, vai abençoar a sua vida não, de alguma forma não vai abençoar a sua vida e pronto, e ponto final. Com certeza vai abençoar a sua vida. Isso aqui é uma revelação poderosa de Deus, poderosa. Vem transformado o meu casamento, vem transformado a minha vida com Deus. Eu estou num nível de santidade muito profundo com Deus. Todo dia, antes de sair de casa, eu dobro meu joelho, fico teste a teste com a minha esposa, olho nos olhos dela, peço perdão a Deus e peço perdão para ela por tudo que eu fiz de mal para ela, e confesso todos os meus pecados, até os pensamentos sujos eu confesso para ela, e ela vai orar por mim, e na mesma hora eu entro como o Chapolin Colorado e saio de lá como o Thor, o Hulk, espiritualmente falando. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, tem sim chance de você mudar a sua vida, se você for humilde e confessar os seus pecados e está disposto a ser tratado por Deus. Sai de cima do altar, sai de cima da liderança, sai da liderança do que você está liderando e vai ser restaurado por Deus. Tenho certeza que quando você dá um passo para trás, você está visualizando o futuro, você vai fazer voos muito mais altos, né? Você vai pegar embalo, você vai pegar força para você poder viajar e ir muito mais longe em Deus. Deus não abandonará você jamais. Deus é contigo. É melhor que seja confessado o seu pecado do que seja oculto e você pague as consequências por ocultar coisas erradas. Põe para fora, rasga tudo de uma vez e você vai encontrar cura em Deus. Por mais que você até se sinta um pouco envergonhado, porque as pessoas vão pensar, vão achar, mas não liga para isso não. O importante é que você está seguindo e obedecendo a vontade de Deus, e se você faz a vontade de Deus, sempre é o melhor caminho para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.